Então, a gente já viu algumas questões de elementos, né? Agora vamos trabalhar um pouco com questões de layout propriamente dito, ok? Então, aqui, né, a gente está montando um scaffold, está montando um sistema onde a gente tem o app bar, tem o body, e, no caso, a gente vai trabalhar com os containers, que são elementos de layout propriamente dito, para que a gente consiga organizar o layout da forma que eu quero. Então, nesse caso, obviamente, eu sempre vou colocar um container dentro de alguma das propriedades do scaffold. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa nosso body, ok? O center do body, vou deixar o nosso body, por enquanto, sem esse center, e eu vou colocar aqui o container. Então, eu vou trabalhar com esse widget de container. Para a gente conseguir visualizar isso da melhor forma possível, o que eu vou fazer? Dentro do container, eu vou colocar uma propriedade de cor, ok? Então, eu vou colocar essa propriedade de cor e vou colocar aqui uma cor qualquer. Por exemplo, cinza. Vou colocar aqui um gray com valor de, sei lá, 200. Só para que a gente consiga enxergar, certo? Então, vou salvar esse cara, dar um hot reloading. O que vai acontecer aqui com o nosso elemento? Vejam que a minha tela inteira está cinza. Talvez esteja um pouco ruim de ver. Deixa eu aumentar esse cinza aqui, vou colocar no 500 para ficar mais fácil para a gente ver. Dar um hot reload. Ó, então vejam que, como eu coloquei esse widget de container no body e eu apenas coloquei a propriedade color, o que acontece? Acontece que todo o body aparece com essa cor cinza, ou seja, todo o nosso corpo do aplicativo vai ter essa formatação, ok? Porque eu estou montando um container e esse container ele abrange todo o body do meu layout, certo? Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um children para esse body. Então, por exemplo, eu vou colocar um texto, ok? Vou colocar aqui o texto, que vai ser um hey, ok? Então, dentro desse body, eu vou ter um texto específico. Vou salvar, vou dar um reload. Vejam agora que o meu container está se alinhando ao meu texto, ou seja, o container aqui ele está se alinhando a esse children. Por quê? No caso, só está sendo aparecido a cor em volta do texto, ou seja, em volta do container. Todo o resto da tela está limpo, mas eu tenho aquela cor especificada que eu coloquei para o container dentro do container. Então, o meu container vai se limitar ao tamanho do meu children, ou seja, ele vai se limitar ao tamanho do elemento que eu colocar dentro dele, ok? Uma coisa interessante do container, uma coisa útil do container, é que eu posso trabalhar as questões de tamanho dele. Então, tenho dois formatos de tamanho. Eu tenho os formatos de margem e tenho os formatos de padding. A margem é sempre externa ao container. O padding é interno ao container, ok? Então, são duas coisas diferentes. A gente, com o padding, trabalha o tamanho do container em si, e com a margem, a gente trabalha o posicionamento dele dentro da tela. Então, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então, dentro do widget de container, eu vou começar colocando uma propriedade de padding, ok? Quando a gente vai trabalhar com padding, a gente vai trabalhar aqui com o edit insets. Esse edit insets vai ser um outro
widget que a gente vai ter, onde a gente pode determinar tamanhos, ok? Então, eu coloco aqui um ponto e vão me aparecer as possibilidades. Então, eu tenho aqui o all, aonde todas as bordas vão ter o mesmo tamanho. Eu vou ter o symmetric, onde eu vou trabalhar com dois tamanhos, vertical e horizontal. Então, eu vou ter simetria vertical e simetria horizontal. Eu posso também trabalhar com o LTRB, que é left, que é esquerda, superior, inferior e lateral. Ok? Aí, ali no caso, eu consigo trabalhar com as quatro com as quatro margens de forma separada. Então, esquerda, superior, direita e baixo. Beleza? Então, tenho essas possibilidades aqui. Óbvio, tem algumas outras que eu posso trabalhar, mas as mais comuns seriam trabalhar ali com o all, com o simétrico e com o LTRB. Para a gente iniciar, eu vou colocar aqui um all. Esse all vai falar com que todos os paddings vão ter o mesmo valor. Então, eu vou colocar aqui 30.0. Então, eu vou estar falando que todas as margens internas vão ter 30 pixels. Então, vou salvar, dar um reload, e a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Então, vejam que agora, o que aconteceu? Eu tenho 30 pixels para a direita, 30 pixels para a esquerda, 30 para cima e 30 para baixo. Então, eu aumentei o tamanho do container internamente. Então, eu tenho o container, dentro do container eu tenho um elemento, e eu estou dando margens internas entre o container e o elemento. Então, isso é o pairing. Isso que é eu criar margens internas, ok? Aqui no caso, então, todos os nossos lados e a parte inferior e superior tem a mesma característica de tamanho. Posso vir aqui, posso mudar para 50 pixels, por exemplo, e a gente vai ver que esse container vai aumentar, porque agora a gente tem 50 pixels do início do container até o texto, do fim do container para o texto, em todas as laterais, todas as partes, ok? Outra coisa que eu posso trabalhar aqui, em vez do all, eu posso trabalhar com o symmetric. Então, para a gente olhar esse symmetric também. Então, o symmetric, ele vai me dar a parte horizontal. Então, a horizontal eu posso falar aqui, por exemplo, que vão ser 20 pixels. Eu tenho a vertical, que eu posso falar que vão ser 50 pixels para a gente poder enxergar. Ok? Então, eu vou ter 20 pixels horizontais, então na parte de cima e na parte de baixo 20, e na vertical, direita e esquerda, eu vou ter 50. Vamos salvar isso, dar o reload. Então, vejam que a gente tem valores diferentes ali, então, horizontalmente e verticalmente. Ok? Então, isso aqui que a gente trabalha. Ou, caso eu queira, eu também posso trabalhar com o total. Então, posso usar aqui o LTRB. Então, aqui no left, por 10, no top eu vou por 20, na direita eu vou por 30 e na parte de baixo eu vou por 40. Vou salvar, dar o reload e a gente vai ver aqui uma alteração nesse container. Então, vejam que o container em si, em relação ao texto, está sendo alterado, certo? Então, sempre que eu trabalhar com esse pairing, eu estou trabalhando com a parte interna de tamanho e de distanciamento. Eu posso também trabalhar com margem. Então, eu tenho essa outra propriedade aqui, que é a margem. A margem, ela é externa, ok? Então, margem sempre vai trabalhar no externo. Também vou ter o Edit Insets. E aqui eu vou colocar o all, inicialmente, para a gente olhar. Então, eu vou colocar aqui 30 pixels.
Então, reload. Vejam que quando a gente trabalha com a margem, a gente está colocando 30 pixels da direita, do topo, da parte de baixo e da parte esquerda. Então, a gente está movimentando o container na tela. Então, o padding, ele, entre aspas, vai trabalhar com o tamanho do container. E o margin, ele vai trabalhar com a posição do container. São coisas diferentes. Todas elas são relacionadas a tamanho de pixel, todas elas são relacionadas a margens, mas quando a gente fala do padding, a gente está falando de margens internas, e quando a gente fala do margin, a gente está falando das margens externas. Então, são coisas distintas que a gente vai ter, ok? Então, outro ponto, vejam que eu posso vir aqui e tirar esse children. Se eu tirar esse children, salvar, o meu container, ele está respeitando as margens que eu coloquei, certo? Mas ele está ocupando todo o resto da tela, porque eu não tenho nenhum elemento de children. Quando eu coloco um children, esse container ele vai respeitar sempre esse filho, sempre esse widget em específico. Então aqui, óbvio, tenho outras propriedades, mas eu consigo determinar essa questão da formatação do layout e do posicionamento por essas propriedades. Aqui tem um outro ponto também que é importante ressaltar, é que eu não necessariamente preciso de um container para alinhar elementos, ok? Então, eu não preciso necessariamente colocar um container para colocar o text lá dentro. O container vai servir para gerar essa organização, mas eu posso trabalhar só com um padding em cima de um elemento, né? Como assim? Vamos tirar tudo isso daqui, ok? E vamos colocar um widget de padding propriamente dito. Então, vou colocar, eu vou retirar aqui tudo que está dentro do body e vou colocar aqui um padding. Então, vou colocar esse widget de padding. Daí, eu vou conseguir trabalhar com as margens. Então, posso vir aqui e colocar, por exemplo, o texto. Então, o children. Então, vou colocar aqui o widget de texto. Vou colocar lá o nosso array. E aqui eu vou ter a possibilidade de trabalhar com o padding, que são as margens internas. Então, aqui eu vou, para a gente exemplificar, colocar um editsets.all. Para ficar visível, vou colocar aqui um 90. Então, por 90 pixels ali. Então, vou salvar e recompilar. Vejo que agora eu movimentei apenas o nosso children, ok? Aí, um ponto importante também é que quando a gente utiliza esse padding, a gente vai estar movimentando na tela esse nosso children, esse nosso elemento. Vou pôr um 30 aqui para ficar bem visível essa movimentação. Então, olha lá, eu tenho essa movimentação, mas aqui eu não consigo mais trabalhar com as margens. E eu, por exemplo, também não consigo mais trabalhar com as cores. Então, se eu tentar colocar a propriedade margins aqui, no editsets.all, o sistema ele vai me retornar ali um erro falando que essa propriedade não pode ser colocada dentro do padding. Mesma coisa com color. Então, se eu colocar uma propriedade color aqui, também vai me gerar um erro, porque ele vai falar que eu não posso colocar essa propriedade color dentro do padding, justamente porque eu não tenho mais um container aqui, eu só estou apresentando o texto de forma deslocada na tela. E quando eu tenho um container, aí sim eu consigo trabalhar com várias outras propriedades para fazer alteração de cor de background e tudo mais. Então são formas diferentes de trabalhar ali com a minha formatação de layout, com os containers e com os paddings. Ao longo aí das demais aulas a gente vai mexendo um pouco mais com isso, mas aqui a gente tem então uma estrutura
inicial desses containers e dessas formatações de margem e padding.